Vamos lá, gente. Senta que lá vem a história. O vídeo eu imagino que será longo e dividido em algumas partes. Eu infelizmente vou ter que começá-lo com um preâmbulo principalmente direcionado ao terraplanismo pequeno, mas existente e barulhento da torcida do Fluminense, porque eu fui alertado no Twitter de que publicar esse vídeo hoje pareceria uma cortina de fumaça pró Mário Bittencourt, pró SAF depois da eliminação, algo que eu, talvez inocentemente, ou de maneira até meio boba e estúpida, não imaginei como possibilidade. E aí esse preâmbulo, ele é novo, ele não estava roteirizado, ele não estava pensado. Assim, evidentemente não é. Eu tô puto com a eliminação, eu tô com várias críticas em relação a esse momento do Fluminense, ao pós-Libertadores e tudo mais. Eu nunca troquei qualquer mensagem com o Mário ou com qualquer pessoa dentro dessas famílias, desse grupo, do projeto, dessa SAF. Eu inclusive tenho nesse vídeo críticas negativas junto a críticas positivas sobre todos os citados. A questão é que esse timing do vídeo, ele é de certa forma ruim porque pode parecer isso, mas por outro lado até é bom porque eu tenho a sensação de que essa discussão da SAF, ela é muito mais importante do que o debate sobre as substituições, sobre a saída do Renato, sobre a eliminação na Copa Sul-Americana, porque, no fim das contas, a decisão sobre o futuro do Fluminense, o futuro do clube e o futuro da gestão do clube, ele passa pela esperança e pelo investimento de tempo para a gente entender qual caminho é melhor para evitar, não eliminações, porque elas fazem parte e são inerentes ao futebol, mas a situações que nos levam a viver momentos que fazem com que essas eliminações sejam mais simbólicas do ponto de vista das decisões negativas que nos levaram até ela. E para deixar bem claro que esse vídeo ele não tem qualquer interesse de ser, sei lá, cortina de fumaça ou um ganho pessoal no momento emotivo da torcida, eu tirei qualquer anúncio desse vídeo, portanto não vou ganhar nenhum real com ele, tá? Esse é o primeiro capítulo desse vídeo, vai. O segundo é mais focado nessa eliminação e ainda mais nessa demissão, nesse pedido de demissão do Renato. E eu acho que o Renato fez um bom trabalho no Fluminense. Ele conseguiu, junto a esse grupo, uma linda história na Copa do Mundo, de muito orgulho para mim e para você e para a torcida do Fluminense. Só que termina com uma saída completamente egocêntrica, numa viagem ególatra que não surpreende, porque o Renato sempre foi alguém arrogante, alguém soberbo desde os tempos de jogador. Porém, por muito tempo, essa soberba nos trouxe capítulos muito divertidos, inclusive com a camisa do próprio Fluminense, inclusive como treinador do próprio Fluminense em outras passagens. Só que já tem algum tempo, ela nunca foi só divertida, ela sempre trouxe um efeito colateral tóxico e ruim para o Renato e para o clube onde o Renato trabalhava, ao longo dessa estrada dele como jogador e treinador. Só que recentemente, eu falo de alguns anos para cá, eu imagino que se haja qualquer gremista que ele possa me corrigir se eu estiver errado, porém eu suponho que ele concorde comigo, nos últimos trabalhos o Renato tem sido só azedo. E só sobrou o ressentimento que está por trás também dessa soberba. O Renato está de saco cheio do futebol. É essa a sensação que eu tive desde o dia 1, assim, acompanhando, e é claro que eu acompanhei entrevistas, vídeos de bastidores com discursos nos vestiários e preleções e tudo mais, tanto nas boas quanto nas más, tanto na vitória sobre a Inter de Milão quanto na derrota para o Lanús na Argentina, eu percebi um Renato passando a sensação de quem estava de saco cheio de estar ali e de quem, infelizmente, se sentia acima do clube e acima da torcida e sem qualquer paciência para explicar qualquer decisão para o torcedor. É muito esquisito ter que tentar explicar isso para alguém burro velho como o Renato, e burro velho não falo de burro não, tá? Enfim, para alguém da velha guarda como o Renato, melhor dizendo, que o setorista, o repórter, está ali fazendo pergunta primordialmente para tirar uma dúvida que ele deduz que seja do torcedor.
E o Renato não tinha paciência nenhuma para isso. E não só o Renato, tá? Tem vários treinadores, né? O Diniz muitas vezes, inclusive, fez parte dessa postura. Então, assim, o Renato estava ali ganhando um excelente salário e ele se portava como alguém que estava acima do bem e do mal. Então, assim, o vídeo não é sobre o Renato, é só para entender quando ele termina a entrevista de demissão, ele ainda coloca falando, olha, os novatos que vêm por aí vão provar que eu estava certo e depois não vou dizer que eu avisei. Renato, o futebol não precisa de você. O futebol não precisa da sua geração. Obrigado pelo que você fez, pelo que vocês fizeram, mas eu te prometo que a bola vai seguir rolando. Eu te prometo que vai ter muita gente apaixonada por futebol e fazendo trabalhos tão bons quanto, às vezes pior, às vezes melhor, mas o futebol seguirá sendo o mesmo. O elenco do Fluminense ele é inchado, ele é caro, ele é capenga, ele é redundante em várias posições e o restante do ano do Fluminense ele fica à deriva, muito por conta da montagem desse elenco, muito por conta da liberdade dada a Renato, muito por conta da gestão do Mário, da gestão das escolhas do Angione. É um Fluminense que muito dificilmente vai concluir de maneira positiva o Brasileiro e a Copa do Brasil, infelizmente. Tem vários jogadores dos quais eu gosto, mas tem muitos outros que ou estão fazendo hora extra ou nunca deveriam ter chegado no clube. O futebol faz parte de erros e acertos, e erros e acertos fazem parte do futebol, melhor dizendo. E esse vídeo sobre a SAF, ele é muito para tentar entender o que está por trás dessas propostas de SAF no futebol brasileiro, o que essa especificamente pode trazer para a gente. E eu só publico esse vídeo hoje porque não é porque eu queria esperar uma eliminação do Fluminense, é porque, coincidentemente, eu terminei meus estudos hoje de manhã numa semana de Copa de Liga inglesa, né, que tem menos trabalho, menos jogos importantes, depois de semanas de retorno de Liga dos Campeões, retorno de Premier League, bola de ouro, a Liga dos Campeões tem a segunda rodada na semana que vem, então eu fui tentando estudar no meu tempo livre nessas últimas semanas para me sentir minimamente capaz de trazer um pouco do quadro do clube, trazer um pouco do que eu estudei da proposta e a minha opinião, porque é muita responsabilidade falar com você e falar com as pessoas que estão aqui sobre esse assunto. Eu estudei trechos da apresentação da proposta para o Conselho do Fluminense, a entrevista do Vitor Lessa com o Carlos de Barros, o ótimo vídeo também do Vitor Canedo com o Bruno Chatac, a análise do Rodrigo Capello no Estadão. Esses últimos 3 estão aqui no YouTube e eu vou colocar aqui, né, durante o vídeo, esses links, e vou tentar lembrar de colocar também na descrição, no comentário fixado. Obrigado a quem produziu conteúdo de qualidade para poder estudar. A cobertura do GE também muito boa, né, com o Giba, com o Cauê, com o Edgar, com o Marcelo, com o Fio, enfim, foram vários trabalhos muito bem feitos para que eu tentasse seguir essa esteira por aqui. Vamos lá. A sensação de necessidade de chegada de um investidor, acima de tudo e antes de tudo, é a falência do modelo associativo do Fluminense e de vários outros clubes no Brasil e no planeta, né? Assim, e talvez do próprio modelo enquanto prática, com a nova concorrência de outros modelos dando certo e estressando um pouco esse modelo que faz parte do futebol historicamente e que me parece estar vivendo o último suspiro de vida, salvo raras exceções aí no futebol, Real Madrid, Barcelona e outros clubes, o Bayern de Munique, enfim. O Bayern de Munique é um pouco diferente. Já falo sobre isso. Quando a gente vende um clube ao investidor, quando a gente entrega o controle do futebol para um investidor, perde-se alguma pureza do futebol, né? Se é que existe alguma restante. É basicamente, eu penso, a velha história da privatização como promessa de profissionalização e desburocratização de serviços públicos, com a diferença de que o Fluminense não é um bem público, apesar de que, enfim, quando digo que não é um bem público, ele não é uma empresa de abastecimento de água para a população, sei lá, ou de eletricidade ou algo assim, ou de transporte público, mas você pode argumentar, ele faz parte do futebol, que é sim algo de interesse público.
Me parece que a proposta, no fim das contas, é trocar a burocracia do conselho, né, dos 150 conselheiros que legislam e fiscalizam por um conselho de 8 pessoas para definir o futebol do clube. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que isso pode ser bom, tá? Assim, é arriscado porque você entrega isso na mão de pessoas, um controle muito, muito poderoso, que lida com a paixão de muita e muita gente, de milhões de pessoas como eu e provavelmente como você. Porém, por outro lado, eu acho que a situação do Fluminense e de vários outros clubes, repito, e do futebol brasileiro em geral, mostra que o modelo associativo ele falhou. A correção está dentro do próprio modelo associativo. O Flamengo é uma dos exemplos que podem dizer que a solução sim pode estar dentro desse modelo. O Palmeiras, apesar, né, de um investimento grande, enfim, um empréstimo lá atrás de Paulo Nobre e a sequência do patrocinador, mas enfim, também. Mas no fim das contas, o que a gente vê nessas propostas, como a do Fluminense, é que o atalho é muito mais interessante do que o trabalho braçal de muitos anos, comprometendo os investimentos no futebol para tentar pagar dívidas, reconstruir o clube e aos pouquinhos você ter que roer osso para depois chegar no filé mignon, sendo que nem todo mundo vai ter o músculo de atração de renda e de receitas do Flamengo, do Palmeiras, e enfim, cada caso é um caso específico ainda aqui dentro da ramificação do futebol brasileiro. Assim, eu tendo a achar, esse vídeo ele tende mais pro sim do que pro não, tá? Em relação a essa proposta da SAF. Porque eu acho que, diferentemente de uma privatização de um bem público, ganhar dinheiro com futebol não é a norma, tá? Assim, eu realmente acho que quem tá vindo não é para derramar dinheiro no ralo, mas é por outra coisa para além de ganhar dinheiro. O dinheiro, ele está na conta sim, e eu acho que falar de dividendos é um pouco balela. Daqui a pouco eu falo da proposta de trava de dividendos. Cara, o futebol raramente ele é um negócio lucrativo e o dividendo só vem quando você tiver lucro. Então, assim, não acho que está nesse caminho. O caminho é revenda. A gente ainda não tem uma história de revenda de SAFs no futebol brasileiro para justificar um olhar para isso. Mas, de qualquer forma, se for esse o grande foco dos investidores dessa SAF do Fluminense, você precisa fazer o clube crescer. É do interesse primário deles, portanto. A questão aqui, fazer o clube crescer enquanto negócio, enquanto valor, nem sempre dialoga com o crescimento esportivo. É claro que o crescimento esportivo ele é muito interessante para você fazer o bolo crescer, mas olha o Manchester United, por exemplo, né, batendo recordes e recordes de receita e sendo uma tragédia há mais de 10 anos dentro de campo. Eu acho que o grande drive, o grande motor, a grande vontade dessas famílias que estão querendo investir no Fluminense, famílias já endinheiradas, é a vaidade, é o ego e, em alguns casos, talvez mesmo a paixão pelo Fluminense. Tá? Assim, quem é que não quer ser o que o Celso Barros foi por algum tempo? Depois entendeu-se mais como é que pode dizer, as cicatrizes que ele deixou no Fluminense e os problemas de uma gestão que era muito ególatra e só olhava para o futebol e pouco para a estrutura do clube. Enfim, houve cicatrizes que deixam marcas até hoje da gestão Unimed. Mas por muito tempo o Celso Barros, eu cresci achando o Celso Barros um cara fantástico. Eu, moleque, comprando o Jornal Lance lá, via carimbinho de contratado do Fluminense trazendo, por exemplo, o Roger de volta, o Ramon, o Edmundo, o Romário, né? Então, assim, houve uma época em que o Celso era, meu Deus do céu, quem é que não quer? Por mais que essa proposta seja muito menos personalista, né? Ela é diluída entre famílias, mas ainda assim haverá um culto em caso de sucesso, como há pouco tempo os 4 R's do Atlético do Galo ganhavam, e agora você vê como você pode ter os dois lados, né?
Os investidores nesse formato são uma relativa novidade do futebol brasileiro. A Europa já convive com isso há bem mais tempo, né? Na Espanha existe ainda uma resistência que me parece cada vez mais frágil a esse modelo, fora Real Madrid e Barcelona, que são dois alienígenas dentro do ecossistema do futebol espanhol. Aqui na Inglaterra abriram todas as portas possíveis desde o dia 1, o que causou problemas em vários clubes que faliram com donos e gestões completamente fora da casinha. Agora estão tentando controlar, inclusive, as de sucesso. Na Alemanha tem a regra do 50+1. Né? Você sempre tem que ter maioria, tem que ter o controle na mão do quadro associativo e não dos investidores, cada qual com o próprio contexto. O mais urgente, quando eu olho para o quadro do futebol brasileiro, e comparando com alguns quadros aqui, e majoritariamente comparando com a Inglaterra, que é o meu curral, é conseguir gerar mais receita, e o Brasil precisa de uma liga, tá? Eu não sei se em consonância com a CBF, com a gestão do novo presidente, se de ruptura com a CBF, como foi aqui na Inglaterra, né? Em 92, houve uma ruptura dos clubes com a federação, tanto é que a Premier League é da Premier League, não é da federação. A primeira divisão não é controlada pela federação, seja a Federação de Futebol ou a Federação Nacional, né, que tem a FA e tem a EFL. Mas infelizmente o que eu vejo e leio e escuto sobre as propostas de ligas é que os que têm mais grana não querem fazer o que os que tinham mais grana fizeram aqui na Premier League em 92 com a criação da Premier League. Me parece que cada um olha para o próprio jardim, e você quer, se você já tem o maior jardim, você quer que a sua grandeza seja proporcional à atual, quando na verdade o ideal seria você crescer o bolo para todo mundo, para que a sua fatia naturalmente cresça também, né? Então, a gente já está com esse disco arranhado há muito tempo, mas eu acho isso urgente, inclusive para o sucesso dessa proposta em caso de aprovação do Fluminense, tá? O Brasil já é financeiramente soberano no continente há uma década, pelo menos, mas dentro do Brasil há diferentes realidades, e a nossa realidade do Fluminense é de um clube que tem receita média de 450 milhões por ano nos últimos 5 anos, e uma dívida crescente, e não decrescente, de 871 milhões. Como é que você opera um clube assim? Se a sua dívida está chegando a 2 anos de receita. É inviável. Não dá, assim, para você seguir adiante. Já foi pior a proporção receita e dívida, tá? Já foi pior, o que não quer dizer que a solução não possa estar numa melhora do modelo do quadro associativo. Mas vamos lá, vamos continuar com o diagnóstico aqui. Assim, a gente está vivendo um momento único, é um unicórnio na nossa história, de receitas infladas por resultados esportivos improváveis e possivelmente não repetíveis nos próximos anos, tá? Que é o Fluminense com essa receita anterior ganhar a Libertadores, participar de 2 modelos de Mundial de Clubes num espaço de 2, 3 anos, sabe? O Fluminense bateu 500 milhões de receita em 2023 no ano da Libertadores e adiantou algumas cotas para depois aumentar esse valor ainda mais. Bateu o recorde de 724 com o primeiro Mundial na Arábia Saudita, que eu cobri de perto inclusive, e algo nessa faixa, talvez até superior nesse ano de 2025, a gente não sabe qual vai ser a receita, com a Copa do Mundo de Clubes. E aí vamos tentar comparar, tá? Com casos de sucesso e não tanto sucesso, mas casos de receitas muito, muito pujantes. O Flamengo chegou a bater 1 bi só de receita recorrente. O que é receita recorrente? É a receita que você tem sem contar com o que é extraordinário. É a receita base. É o que, mesmo que você seja eliminado de todas as competições, você já tem ali como base, mesmo que você não venda nenhum atleta, etc e tal. 1 bi, bicho. Palmeiras e Corinthians têm ali 800. Aí vai crescendo a depender da receita não recorrente, né? A recorrente do Fluminense em 2024 foi de 416 milhões. 52% da receita de Palmeiras e Corinthians, 41% da receita do Flamengo. Assim. É muito, muito menos para você tentar bater de frente
com esses clubes, tá? E tem vários outros na casa do Fluminense. Não é como se o Fluminense fosse o segundo escalão único. Tem vários ali nesse segundo escalão que daqui a pouco podem ultrapassar o Fluminense, ainda mais seguindo da maneira que está. A dívida saiu de 650 milhões para quase 871, como eu disse, em 3 anos. Sendo que o clube diz, no último relatório que eu vi, que era uma propaganda mais do que um relatório, né? Eu gostaria de ter um relatório frio e não uma propaganda de si mesmo, da própria gestão. Em 6 anos pagou 450 milhões em dívidas, tá? Imagina se não tivesse pago. Mas pagar não faz mais que obrigação. O crescimento por ano, só de juros, está entre 70 e 100 milhões. 22% da receita média. É inoperável, bicho. E esse quadro, ele acelera e barateia as vendas do maior orgulho da nossa história, que é o Xerém. Você fica sufocado para vender, como vendemos vários, né? Gerson, João Pedro, Luiz Henrique, Cauã Elias, agora Isaac. Não acho que seja só uma desculpa, tá? Eu acho que há má gestão esportiva para além de uma gestão financeira aquém do que a gente precisa. Mas, de qualquer maneira, o sufocamento ele é muito claro quando a gente olha para esse diagnóstico aqui. Qual é o custo do futebol? A média dos últimos 2, 3 anos, pelo que eu vi aqui, e eu não achei no relatório do clube, por exemplo, gostaria de ter visto, foi de 380 milhões ao ano, tá? O que dá 84% da receita média de 450 milhões. Para te dar um exemplo, aqui na Europa, se você faz parte de uma competição UEFA em 2025, você precisa limitar o custo do seu futebol a 70% da sua receita. O Fluminense está em 84%, 85%. É um custo muito alto e ainda assim é um custo que pode baixar a depender do crescimento dos juros da dívida e do quanto que vai sobrar, da receita, enfim. Cara, é um clube próximo de uma pane, é esse o diagnóstico que eu faço, sabe? Assim, não existe a possibilidade de ser competitivo sem controlar a dívida. E se você quiser controlar a dívida e diminuí-la sem investimentos, é tirar do futebol. É roer o osso por 5 anos e tentar voltar aos poucos para um grau de competitividade, tentando contar com a sorte de não ser ultrapassado e engolido por outros clubes e por outros modelos de gestão. Ninguém se elege presidente com essa promessa. E ninguém chega com investimentos também com essa promessa. E aí chegamos à proposta dessa SAF. O que a gente quer enquanto torcida? Mais grana e uma melhor gestão dessa grana. Não adianta nada ter mais grana e continuar investindo em soteudos, né? Por isso separa a proposta nesses 2 pontos. A gente tem essa proposta de uma SAF majoritária de um grupo de 40 tricolores. Não é modelo multiclubes, o que eu acho muito bom. Eu acho muito ruim estar num modelo multiclubes. Então, esse é um ponto positivo. A proposta é de 65%, com possibilidade de expansão para até 90% até 2030. Então, a SAF chegaria com 65%, majoritária, portanto, e até 2030 tem a opção de chegar a 90%. Então, o mínimo que o quadro associativo que o Fluminense terá é de 10%. Essa proposta inclui a absorção da dívida de quase 900 milhões. E a apresentação foi de um planejamento de 10 anos, a longo prazo, né, com um mínimo de permanência de 5 anos desses investidores. Tá? Aí o ponto 1, separei em grana e modelo de gestão. Né? Grana, 6,9 bi para o futebol, só futebol, em 10 anos. Isso foi, né, propagandeado torto e direito pelos próprios investidores. 500 milhões de injeção de dinheiro novo, o que é mais do que um ano de receita extra, né? A receita média dos últimos 5, 450, 500 de injeção em 2 parcelas. A primeira de 250 na chegada e outros 250 em até 2 anos. 500 de dinheiro novo mais 6,4 bi gerados pela própria receita do clube. Então, bicho, eu não gosto da opção que eles fizeram de colocar esse número de 6,9 bi, porque é evidente que o torcedor vai pensar que isso aí é dinheiro novo, né, cara?
por mais que faça muito pouco sentido quando você pensa no mercado do futebol e no posicionamento do Fluminense, ninguém colocaria 6,9 bi. Mas eu acho realmente uma falha grave de comunicação, se é que foi uma falha, se é que não foi pensado para inflar o tamanho da sensação dessa proposta, né? É um comprometimento de utilização, de 6,9 bi em 10 anos só no futebol, tá? Então vamos tirar esses 500. E quando a gente fala futebol, é folha salarial, né? Elenco, comissão técnica, compra de atletas, investimentos na base, na estrutura do CT e em xerém. Esse valor é mínimo, tá? De uma média de 640 milhões por ano, já corrigido, como uma camada de proteção contra os próprios investidores. Então eu vi a entrevista, deixa eu lembrar do nome dele de novo, desculpa, do Carlos de Barros, dizendo que isso é muito bom porque isso evita que tirem dividendos. Eu já acho, repito, que falar de dividendos cara, não vai ter dividendos porque muito dificilmente vai ser um modelo lucrativo, porque muito dificilmente o futebol gera lucro, a não ser que você seja a família Glazer. E aí, no caso da família Glazer, eu já classifiquei aqui como parasita, né? Assim, um investimento parasitário, porque abandona o futebol, cresce como se fosse uma empresa de ações e vai pegando dividendos para si a cada ano, apesar da tragédia esportiva. Então, que bom que tem essa cláusula aí de proteção, mas eu acho que é o mínimo do mínimo, tá? Não acho que é algo a ser elogiável. Por mais que talvez a média do mercado não faria isso, mas aí é o problema do mercado, né? 640 milhões ao ano, só no futebol, seria um crescimento de 168% em relação aos 380 milhões atuais. E colocaria o Fluminense atrás somente de Flamengo e Palmeiras no Brasil. Isso parece maravilhoso, isso parece muito bom. Só que para você ter uma média de 640 milhões de investimentos só no futebol, a receita precisa estar na casa de 1 bi por ano. Como que a gente vai aumentar isso? Você precisa aumentar sócio torcedor, você precisa de melhores e maiores patrocínios e principalmente da criação da liga e do inflar dos direitos de TV. Eu escutei a entrevista do Lessa, como eu disse aqui, né? Muito boa, com o Carlos de Barros. E eu entendi ele falando que está contando com o aumento dos direitos de TV, com os acordos que já tem amarrados aí com essa liga que pode surgir no futebol brasileiro, mas também eu escutei falando de premiações, de títulos, de vagas, que é o não recorrente, né? Que é o extraordinário. E isso me deixou com o pé atrás. Eu posso estar errado, tá? E se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija aqui. Porque, pelo que eu entendi, se faltar dinheiro para chegar aos 6,4 bi em 10 anos, aí a opção de comprar os outros 25%, de 65% para 90%, podem ser usados para justificar mais investimentos para a gente chegar nesses 6,4 bi. O que me parece um pouco ruim, bicho. Assim, o clube se vender mais, já que não bateu as metas de receitas estipuladas pelos próprios investidores. Por que esse dinheiro não sai do bolso dos investidores sem ter que tirar mais proporções do clube, do quadro associativo? Eu tenho essa dúvida, tá? Eu fiquei com essa impressão, não sei se ela está errada. E tem a grande questão da dívida, né? Antes de entrar no ponto 2 do modelo de gestão, porque estamos falando de grana. Isso me parece muito interessante porque é o pagamento ou renegociamento da dívida urgente. 45% da dívida do Fluminense é de curto prazo. Dá quase 450 milhões, quase um ano de receita média dos últimos 5 anos. É muito dinheiro. A lei da SAF já exige o direcionamento mínimo de 20% da receita, o que daria cerca de 100 milhões aí, hoje. Mas essa renegociação da dívida urgente, uma negociação com os credores para pagamentos reduzidos à vista, eu acho que é um caminho muito interessante e esse caminho eu confio muito no que eu escutei, porque são pessoas que lidam muito com isso no dia a dia delas. Eu acho que tem um crédito na praça que pode ajudar muito o Fluminense nessa controlação do futebol. Dificilmente a dívida se quita, né? Trabalhar com dívida faz parte do futebol, o problema é quando a dívida chega nesse tamanho em relação à receita
do próprio negócio. Repito, o futebol é majoritariamente um negócio deficitário. Ponto 2, sobre o modelo de gestão. Esse conselho da administração seria formado por 8 membros, 6 apontados pelos investidores e 2 pela associação. Esses 6 seriam o próprio Carlos de Barros, o CEO, que já chego nesse ponto que deve ser o Mário, um do futebol, um do marketing, um do financeiro, um do jurídico, e aí os 2 da associação, o presidente eleito e uma pessoa indicada pelo presidente. Eu acho que essa estrutura ela importa menos do que as pessoas escolhidas para a montagem dessa estrutura, ainda que seja essencial haver a definição de quem supervisiona quem, de controles dentro da própria estrutura, o que a associação ainda terá de poder de veto em questões importantes para o futuro do Fluminense, para não deixar todo o controle na mão dos investidores. Mas o grande ponto aqui é a gente entender quem é que estará nessa gestão. E ter o Mário como CEO é algo que eu ainda estou muito vivendo um conflito interno, porque um lado me deixa irritado com o fato de que a pessoa que conduziu esse processo será premiada de uma maneira que tem um claro conflito de interesse aí. Por outro lado, eu reconheço e reconheço mesmo assim, que o Fluminense se reconstruiu na gestão e nas gestões do Mário, né? Assim, ele pegou uma realidade estraçalhada e entregou uma realidade muito, muito melhor. Dentro de campo, campeão da Libertadores, da Recopa, 2 mundiais em disputa, bicarioca, o CT melhorou, Xerém melhorou, acordos com o Maracanã, o clube social, o novo museu, enfim. A comunicação do Fluminense me parece estar melhor. O que não quer dizer que seja uma gestão perfeita, longe disso. Tem vários e vários problemas, né, bicho? Vários e vários problemas que chegam e desagam nessa eliminação contra o Lanús, o que é uma vergonha para o Fluminense ser eliminado por Lanús do Maracanã. Cara, em 2023, Terãs, Antônio Carlos, Renato Augusto, Gabriel Pires, Lelê. Em 2024, Soteldo, Otávio, Everaldo, Paulo Baia. É muito erro, cara. É claro que tem acertos, né? Hércules, Bernal, isso aí minha visão, né? Hércules, Bernal, Ignácio, né? Serna, Fuentes, o próprio Freitas, o retorno do Thiago Silva. Estou falando só do pós-Libertadores, né? Eu quero ver no que vão dar, se eu tiver a possibilidade de ver, talvez com o novo treinador, o Lescano, o La Vega. Aí tem o Acosta, o Santi Moreno, enfim. Mas assim, foram muitos erros no futebol, bicho. Muitos erros no futebol. E aí, cara, cadê a responsabilidade do Mário? Cadê a responsabilidade do Paulo Angione? Qual é a voz, qual é o tamanho da voz do scout que tem no Fluminense hoje? Os grandes casos de sucesso no futebol e de investimento também, tem um scout que tem uma voz muito, muito forte, com contratações em bases estatísticas para você entender qual perfil trazer para você e qual jogador subir. Assim, o que fazem no Liverpool, o que fazem no grupo Red Bull, o que fazem em outros grandes grupos por aí, Brighton, Bournemouth, Brentford, para trazer exemplos que eu conheço mais. Qual é a voz do scout do Fluminense? Ou será que o scout é ruim? Ou ele é ruim, ou ele não tem voz. Porque não é possível que a gente contrate Soteldo e Otávio, bicho. Não é possível, não há espaço para isso no Fluminense, cara. Com todo respeito aos profissionais. Mas não dá. Não dá. Por que vamos renovar com o Guga, tendo garotos na lateral direita, subindo e dando bons sinais nos profissionais? A quantidade de ex-Xerém brilhando no futebol brasileiro e no futebol mundial, porque a gente não é capaz de segurar os próprios jogadores. E é claro que você nunca vai ser capaz de segurar todos os jogadores, isso é impossível, né? Senão o Flamengo estaria falando até hoje do Vinícius Júnior, por exemplo. Não tem como. Mas que você só venda o Vinícius, entendeu? E que segure tantos outros. Que você só venda e venda muito bem quando o Luiz Henrique de fato estourar. Quando o Pedro de fato estourar. Quando o Gerson. E não da maneira como a gente faz. E até hoje, daqui a pouco vai ser Cauã Elias e Isaac brilhando por aí, entendeu? Então,
Esse é um problema muito sério da gestão do Mário. É muito sério. Eu entendo que o clube asfixiado financeiramente acelere e barateie as vendas, como eu disse aqui. Mas, bicho, o grande orgulho, a grande joia da história do Fluminense chama-se Xerém. A gente teve o orgulho de ter 5 moleques de Xerém na final da Libertadores, que a gente venceu. Precisamos de mais investimento e precisamos de mais espaço para essa molecada nos profissionais e de contratações muito mais... Dá para você acertar mais do que a gente está acertando. O futebol é um jogo de erros e alguns acertos, mas a quantidade de dinheiro no ralo por contratações já cantadas que seriam complicadas, não tem como, bicho. Soteldo, cara. O Soteldo é o símbolo do que tem de pior hoje na gestão do futebol do Fluminense. Se foi uma indicação do Renato, o erro é de quem deixou ele indicar. O Soteldo não pode mais entrar em campo com a camisa do Fluminense. Não pode. Ponto. Acabou. Não pode, bicho. Não pode. Enfim, então, para concluir, eu estou pendendo mais pro sim do que pro não. Ainda há dúvidas que eu quero escutar e que eu quero tirar em relação a essa proposta da SAF. É muito sério você vender um clube e privatizar um clube de futebol. A gente está lidando com paixão e eu espero que as pessoas, se tiver algum investidor aqui vendo, cara, você está lidando não é com uma empresa, sacou? Só quem torce para a empresa é quem tem algum vínculo financeiro com essa empresa e está torcendo para o próprio emprego. O futebol não é isso. Você está lidando com a paixão de milhões de pessoas. Então espero que quem esteja entrando saiba disso, tá? Saiba disso. Tem um livro que eu gosto muito que é do Ferran Soriano, o grande pensador do grupo City, mais do que até do Manchester City, que é A Bola Não Entra Por Acaso. Ela entra por acaso sim. Ele até brinca, ele começa o livro citando o torcedor do Barcelona ouvindo a final contra o São Paulo no Mundial pelo radinho, enquanto ele estava em São Paulo, eu acho. Que é um vídeo sobre como a gestão esportiva ela diminui a parcela da sorte e do azar no jogo do futebol, e aí às vezes a bola não vai entrar por acaso porque você se preparou tanto para que você vença aquele jogo que não vai ser só por acaso, e vai ser muito pouco por acaso. É uma oportunidade histórica que a gente está e que vem no momento certo de crescimento do Fluminense. Eu acho que o desinflar ele é quase que natural nos próximos anos por conta dessa inflação extraordinária das nossas receitas, porque idealmente é claro que o Fluminense seria autossuficiente, mas a realidade não é essa. E eu tenho a sensação de que o quadro associativo faliu, e ele falhou. E por mais que eu tenha certeza que vários e vários conselheiros fazem um trabalho muito nobre no Fluminense, não remunerado e de interesse do clube e tudo mais, às vezes, quando eu vi algumas declarações na apresentação da proposta no conselho, eu fiquei assustado com algumas posturas que eram, no mínimo, muito anacrônicas ali. Vamos ver como é que vai ser esse processo. A torcida tem que cobrar, tem que tirar todas as dúvidas possíveis e tomar uma decisão. Né? Vamos esperar para ver. Os próximos 10 anos desse planejamento podem ditar os próximos 50. Do Fluminense, do futebol brasileiro, do posicionamento do Fluminense no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Então, é um negócio, é algo muito sério. E, enfim, eu espero ter trazido pontos válidos por aqui. E não tem cortina de fumaça. Até o próximo vídeo.